Mais perto. Mais close. O rosto da mulher. No poema de Vinícius, a beleza fundamental. O Dr. Ivo Pitangui vai lançar seu livro de memórias que se chama O Direito à Beleza. O livro me surpreendeu não só pelo estilo, mas pela força, pela luta e pela dedicação de alguém que acreditou, perseguiu um sonho e transformou esse sonho numa realidade. Hoje, o Dr. Pitangui é um mestre na cirurgia plástica. Dr. Ivo, o senhor acredita, assim, na frase do poeta de que beleza é fundamental? Eu acho que a estrutura que nós todos temos dentro de nós pode fazer com que a beleza que nós possamos estarmos em harmonia seja a nossa beleza. Beleza é um sentido muito amplo. Você observa que a maior parte dos poetas fala da beleza, mas a definição de beleza é muito difícil. Se ela estivesse nos olhos do beholder, se ela fosse uma pedra com a melhor faceta colocada em boa posição, qualquer que fosse a definição, até melhor como o sentido goetheniano, melhor do que o bom, que teria o bom em si mesmo, sempre uma procura de harmonia. Beleza, nesse sentido que eu procurei ver, eu direito quase que a normalidade física. Inclusive, ela seria uma harmonia nas várias etnias. Este sentido de belo, por mais que nós o queiramos de uma maneira universal, ele não existe. Ele é muito grupal e o mundo cada vez é mais territorial. Agora, doutor Ivo, no seu livro, assim, o senhor conta dramaticamente, assim, no prefácio, né, a respeito daquele incêndio do circo em Niterói em 61, né? E me deu a impressão que foi a partir daí que o senhor começa a se interessar ou começa, assim, a acreditar que o senhor vai ser realmente um cirurgião plástico. Mas no seu livro também, anteriormente, o senhor mostra que o senhor tem toda uma tendência a querer se especializar em cirurgia plástica. Então, eu lhe pergunto, qual foi o momento da sua vida, realmente, que o senhor começou a se dizer assim, eu vou ser um cirurgião plástico? Muito difícil uma pessoa dizer exatamente. Na minha época, que eu comecei a me interessar verdadeiramente, o circo me marcou muito, do ponto de vista dramático. Naquela época eu já era cirurgião plástico, formado, treinado, com mais de 6 anos de especialização fora do Brasil. Do contrário, eu não teria nem capacidade de tratar de todos aqueles doentes. O que me marcou muito naquela época, que me marcou sempre, foi essa identidade entre a cirurgia estética e a reparadora, a importância das duas, esse bem-estar que o ser humano procura, em que na grande deformidade é facilmente compreendido, mas que muitas vezes uma pequena desestruturação é menos compreendida pelos outros, mas que é tão importante para aquele que a sofre. Neste aspecto, eu acredito que o incêndio do circo ele deu um lado dramático, mas eu me senti mais inclinado à cirurgia quando trabalhava no pronto-socorro. Eu ainda era estudante de medicina. Naquela época, o pronto-socorro era o Hospital Souza Aguiar. Nós atendíamos todas as pessoas muito marginalizadas, no sentido de cuidados e também expostas a este trauma permanente que é o viver hoje, mais do que nunca. E não havia, talvez, uma importância, não se dava às pessoas que estavam, de uma certa forma, com boa saúde, mas um pouco deformadas. E eu comecei a sentir que o tratar daquelas pessoas, embora aparentemente rudes, trazer de volta a sua aparência normal, fazer com que tribalmente eles se reencontrassem com os outros, pudessem se ver parecidos com seus pares, tinha uma importância muito grande. Agora, doutor Ivo, havia uma certa resistência na época, assim, né, porque, assim, por parte da própria classe, assim, dos seus colegas, porque era uma coisa desconhecida. A cirurgia plástica não tinha nada de sofisticado na época. Ela era uma cirurgia, como é ainda uma cirurgia, que é um ramo da cirurgia geral. Mas naquela época é mais ou menos compreensível, porque a grande luta que eu tive e outros colegas da minha geração tiveram, e continuamos a ter junto à classe médica, é da compreensão da importância de que um indivíduo, para estar bem consigo mesmo, o seu ego anímico, o seu ego corpóreo, tem que estar bem estruturados. Muitas vezes uma deformidade pode ser tão importante quanto um sofrimento orgânico. Os dois são importantes. E este aspecto é que havia necessidade de fazer com que toda a classe médica, e ela compreendendo, pudesse traduzir a todos aqueles não médicos da importância de que uma mãe, por exemplo,
receptáculo de todas as nossas oferendas, desde o sentido ramayânico, que tenha tido uma deformação, porque ela ofereceu a vida, pudesse ter aquele ventre corrigido pela cirurgia, uma jovem portadora de mamas pesadas, pudesse ter a sua normalidade física restabelecida. Isso era menos fácil de ser compreendido do que uma pessoa que houvesse perdido uma orelha com um pedaço de um dedo, porque aí era a reintegração de uma parte, mas a reintegração do indivíduo à sua forma havia necessidade de ser explicada. E neste livro, não é um livro puramente médico, não é um livro absolutamente receitas de bolsa. É muito mais a filosofia da especialidade, mas também a filosofia do sentido de ser médico. Porque uma coisa assim que me surpreendeu, que a gente conhece hoje o Dr. Ivo Pitangui, uma pessoa célebre, né? Que opera pessoas importantes, pessoas que vêm do mundo inteiro, atores, atrizes, e não se tem essa ideia da sua luta, do que foi a sua vida, né? Inclusive, uma das coisas que me impressionou no livro foi a sua convivência com os marginais naquela época, né? E uma história muito engraçada, gostaria que o senhor contasse, né? Muito incrível também, daquela perseguição, daquele marginal, assim, que tentava atirar no senhor. O senhor podia contar essa história? Não, naquela época, como hoje os jovens que andam de ambulância, e no Brasil, na época nós andávamos muito de ambulância, em pronto-socorro, e subíamos todos os morros do Rio. E essa história que você está contando tem um lado cômico, porque eu tenho algumas anedotas que eu coloco no livro, mas foram fatos verdadeiros. E eu tinha um colega que era muito simpático, era um pouco obtuso. E na época havia um certo tratamento para a histeria que se apertava um pouco, que hoje é uma coisa completamente condenada também. Se apertava um pouco o globo ocular, os ovários, e nós subimos um morro, que havia um senhor que estava com uma crise, e era uma crise histérica. E ele então quis aplicar o tratamento, mas em vez de apertar, apertou os testículos. Você só atirando contra nós. E, pô, como era em cima da rua Frei Caneca, que tinha uma guarita, você de baixo passou a atirar também. Então ficamos entre os dois focos. E o senhor também operou um batedor de carteira, né? Essa história eu acho boa. Essa, porque é muito difícil de lembrar da história. Depois que a gente escreve alguma coisa, surgem outras. Mas essa eu passei uma noite no pronto-socorro. E era um senhor que havia cortado todos os tendões da mão. E para emendar com cuidado, costurar aqueles tendões, é uma operação longa. Eu tinha um colega assim muito ortodoxo, muito pragmático. Como você está passando a noite inteira, não sabe que é um batedor de carteira, aí entra o lema da nossa profissão, não temos a obrigação de julgar. E, obviamente, eu continuei a tratar com todo cuidado. Eu falei, mas eu não sabia, agora mais ainda porque é um profissional. Profissional que usa as mãos, ele deve usar com muita habilidade. Naquela época, hoje em dia, já não se bate carteira. Se não revólver, naquela época havia uma certa habilidade. E até um orgulho de classe. E eu perguntei, que depois, quando terminei a operação, eu olhei para o senhor que eu tinha acabado de costurar os tendões e perguntei, ele escuta, mas pelo menos uma coisa, eu tirei a máscara, se você me encontrar, você, naquela época, usava aquelas carteirinhas no bolso, pelo menos não tire a minha. Ele falou, doutor, eu sou tão profissional como o senhor, nem estou vendo essa sua cara. Agora, uma coisa assim, no seu dia a dia, né, doutor Ivo, o senhor lida também com um problema, assim, que é o problema, assim, do medo da velhice, né? As pessoas lhe procuram também, porque, de uma certa maneira, querem deter o tempo. Quem né? não tem? Hã? Quem não tem? Pois é. Mas aí o senhor dá-se uma explicação, eu acho que o senhor consegue conversar e manter uma relação com o seu paciente. E eu lhe pergunto assim, será que adianta só fazer plástica, né? O mais difícil na vida é realmente envelhecer, e nós todos sabemos disso. Quando eu digo nós todos, é o ser humano, ele tem um processo de decomposição mais do que reconstrução da célula desde que ele nasce. Nós somos programados para viver um certo período. Agora, obviamente, naquele sentido de Santo Agostinho, nós devemos estar preparados para morrer hoje, mas, se possível, viver uma eternidade. Mas, se dizia para a mãe dele, a Maria Pia, mas, na realidade, esse sentido um pouco da Gretchen, da procura desta juventude que todos nós, e sobretudo o poeta procurou trazer, e que é um tema universal, nós cirurgiões não temos na resposta. O que nós temos é a possibilidade de tirar os ultrajes. E esses ultrajes, às vezes, fazem com que uma pessoa não se sinta harmonicamente consigo mesmo. E é importante, então, que nós possamos dar ao indivíduo uma sensação de bem-estar íntimo. E muitas vezes uma operação
em que nós corrigimos algum defeito ou não defeito, ou algum excesso em que a idade, ou mesmo em pessoas que já têm uma certa idade, que para os outros não tem importância, mas para eles tem uma grande importância. E tudo isto é uma coisa tão íntima que todos nós que poderíamos já ter se operado como eu me sinto bem com a minha imagem, por uma questão talvez de não interpretá-la como deveria, com a rigidez. Prazer. Estamos entrando numa entrevista muito séria. Washington Novaes, Hélio Pellegrino e o Papa. Assunto principal, o amor. Algumas semanas atrás, os jornais brasileiros publicaram uma notícia segundo a qual o Papa João Paulo II teria tomado uma posição bastante radical em relação ao tema sexo dentro do casamento. Segundo essas notícias, o Papa João Paulo II condenaria o sexo no casamento quando exercido apenas em busca do prazer e não da procriação. O psicanalista Hélio Pellegrino, que é também poeta, bom poeta, ensaísta, escritor, escreveu um artigo na Folha de São Paulo criticando com veemência a posição do Papa, um artigo que se chamou O Papa, o Prazer e a Loucura. E imediatamente houve também reações candentes contra o artigo de Hélio Pellegrino, do padre Paul Charbonneau, de outros padres e de outros leitores do jornal. Hélio, afinal, o que é que você escreveu sobre o Papa que está provocando tanta polêmica? Olha, ocorreu o seguinte, o Papa, na Suíça, ele fez uma declaração a respeito do prazer sexual, subordinando-o à procriação, à família e à prole. Eu tenho certeza disso porque uma leitora de Campinas, Dona Maria Soares de Camargo, me fez a gentileza de enviar o recorte do Observatório Romano. De modo que o pensamento do Papa é exatamente este. Ele subordina o prazer sexual aos interesses da procriação, da prole e da família. Esse ponto de vista é um ponto de vista que não se mantém psicanaliticamente. É um ponto de vista que não concorda com os achados da ciência psicanalítica. E nessa medida eu escrevi um artigo para dizer isto. Porque vejam o seguinte, o prazer sexual subordinado à procriação, à família e à prole, ele é confundido com o prazer genital. Uma das descobertas fundamentais de Freud foi exatamente que a sexualidade não se resume à genitalidade. A genitalidade é um capítulo da sexualidade, cujo espaço é muito mais amplo. Então, o prazer genital, sim, pode eventualmente ligar-se à procriação, à prole e à família. Mas e a sexualidade infantil? Porque nós temos todo um vasto espaço da sexualidade que é pré-genital, que é a sexualidade infantil, que é dirigida, que é submetida ao princípio prazer. A sexualidade infantil não pode ter nada a ver com a procriação. A posição do Papa implicaria, por exemplo, que a mulher, depois da menopausa, não poderia ter relações sexuais, mesmo no casamento? Me parece que sim. Sejamos rigorosos no raciocínio. Se o prazer sexual tem que estar subordinado à procriação, na medida que a mulher entre em menopausa, ela não pode procriar. Ela não pode conceber. Então, ela não poderia legitimamente ter prazer sexual. E você imagina a tristeza dessas mulheres e o desconsolo de seus cônjuges, que ficariam forçados a uma abstinência bastante amarga. Agora, algumas das pessoas que têm contestado a sua posição dizem que faltam à psicanálise instrumentos para poder julgar esta posição do Papa. Olha, meu caro, essas pessoas podem ser piedosas e podem ter até boas intenções, mas elas não conhecem nada da psicanálise. A psicanálise é uma ciência. A psicanálise hoje tem achados definitivos e decisivos a respeito da sexualidade humana. Por exemplo, a sexualidade infantil e a distinção entre sexualidade e genitalidade hoje é um achado absolutamente indiscutível da psicanálise. Agora, essas mesmas pessoas dizem também que você
ultrapassou os limites que você comparou o Papa a Stalin? Não, isso não teria sentido. Eu tenho pelo Papa uma quase veneração. Eu o considero uma grande figura agora. Em matéria de sexualidade, não é que ele esteja mal preparado, ele tem toda uma política, que é a política da Igreja Católica a respeito da sexualidade, que é uma política reacionária. A Igreja Católica vê a sexualidade como alguma coisa a vigiar e a punir. Hoje as coisas melhoraram, mas no velho tempo pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II, a moral sexual católica era muito, muito, muito opressiva e repressiva. O que eu disse é que, curiosamente, a moral sexual do stalinismo se assemelha à moral sexual da tradição família e propriedade. Porque tanto o stalinismo quanto a TST são duas concepções, ou representam duas concepções totalitárias do mundo.